Shalom, o Senhor te abençoe. Estamos de volta com a nossa série de estudos que nós temos feito aqui pela internet e é um prazer ter você aí do outro lado, sempre nos acompanhando. No estudo de hoje, eu gostaria de abordar um tema muito importante. Alguns pregadores dizem que os israelitas, eles comeram apenas codornas e maná naquele período em que eles viveram 40 anos no deserto. Será que o povo de Israel se alimentaram apenas de maná e codorna nos 40 anos que eles viveram no deserto? Eu fiz um estudo baseado aqui no livro de Êxodo. Depois do livro de Êxodo, nós vamos aqui para o livro de Levíticos, que é onde eu deixei já anotado aqui para nós, no livro de Números e no livro de Deuteronômio. Nós vamos falar nesses 4 livros um estudo um pouco baseado. Quando nós vamos aqui para o livro de Êxodo, nós baseamos a história que muitas pessoas fazem a ligação dizendo o seguinte: no livro de Êxodo, no capítulo 16, no versículo 35, diz assim a palavra de Deus. Vamos ler. Êxodo, capítulo 16, versículo 35. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Ou seja, baseado nesse versículo bíblico, se faz uma interpretação um pouco errônea de que, por exemplo, que o povo de Israel só teria se alimentado somente de maná. Aqui a alimentação única do povo de Israel foi apenas o maná e as codornas, naquele evento também que mostra as codornas aparecendo ali no deserto para o povo de Israel. Bom, quando nós lemos esse texto, não indica para nós que eles comeram apenas o maná. E dizem que eles comeram maná durante 40 anos. A comida do brasileiro, o prato típico do Brasil, é o arroz e feijão. Né? Então, o prato típico do brasileiro é o arroz e feijão. Então, quando se fala assim, eu como arroz e feijão, não significa que a nossa alimentação é só o arroz e feijão. Né? A nossa alimentação básica é o arroz e feijão. A alimentação do brasileiro é o arroz e feijão. Mas não significa que o brasileiro se alimenta apenas de arroz e feijão. Quando nós lemos esse texto, nós temos que interpretar desta forma, de que a comida aqui do povo de Israel não era apenas o maná. Diz que 40 anos eles comeram o maná, eles comeram esta iguaria do céu, comeram daquilo que Deus havia preparado, porque o maná é um alimento que o Eterno, que Hashem, preparou para o povo de Israel no deserto. Era uma iguaria para que eles suprissem as suas necessidades. Mas, se a gente começar a perceber, a gente vai ver o quê? Que eles tinham rebanhos. O povo de Israel, os israelitas, eles tinham rebanhos numerosos. E esses rebanhos numerosos, eles davam o quê? Eles davam leite. Com o leite, eles faziam queijo, né? E com esse rebanho, eles tinham também um suprimento de carne. Tinha um suprimento de carne. Porque se você parar para analisar, de tempo em tempo, eles tinham que matar esses animais. Porque o animal não vive 40 anos. Um cordeiro, por exemplo, não vive 40 anos. Ele envelhece e morre. A durabilidade de um cordeiro não é a durabilidade de um ser humano. Hoje o ser humano vive aí os seus 90, 100 anos de idade, outros menos, outros um pouco mais. Mas naquela época as pessoas viviam muito, as pessoas viviam mais de 100 anos. O rebanho não, o rebanho com 40 anos de idade, o rebanho já é velho, morreu, já se morreu. Então, de tempo em tempo, eles tinham que matar este rebanho e suprir as suas necessidades. Suprir as suas necessidades. Com a carne que o rebanho produzia, com o leite que o rebanho produzia, o queijo que o rebanho produzia. E uma outra coisa muito interessante, que no livro de Números, no capítulo 9, quando a gente lê o livro de Números, capítulo 9,
a gente vê que eles começaram a receber o maná pouco depois que eles saíram do Egito. Mas mesmo assim, no primeiro mês do segundo ano, depois que eles saíram do Egito, eles celebraram a Páscoa. Foi celebrada a Páscoa. E a Páscoa se come cordeiro, se come pães asmos, se alimenta com ervas amargas. Então, no livro de Números, capítulo 9, a gente vê o povo de Israel, os israelitas, celebrando a Páscoa, né? Que é com outro alimento sem ser o maná. Uma outra coisa interessante que os filhos de Esaú, a descendência de Esaú, que nós estamos falando com a descendência israelita, a descendência de Isaac, mas havia a descendência de Esaú. A descendência de Esaú, eles venderam alimento também para o povo de Israel no deserto. Quando o povo de Israel passou no deserto, durante 40 anos, eles venderam, eles se alimentaram. Olha só, quando a gente lê aqui Deuteronômio, vamos ir lá para o livro de Deuteronômio, o livro de Deuteronômio, no capítulo 2 do livro de Deuteronômio, nós temos uma passagem muito interessante aqui no capítulo 2. Veja só, coisa interessante. Capítulo 2, versículo 28 do livro de Deuteronômio diz assim: a comida que eu coma, vender-mas-á por dinheiro, e dar-me-ás por dinheiro a água que eu beba, tão somente deixar-me passar a pé. Quando nós lemos essa mesma passagem, por exemplo, na Bíblia King James, ou quando nós lemos esta mesma passagem aqui nesta outra versão da Bíblia, esta Bíblia que eu tenho aqui é a Bíblia judaica completa, tá? Aqui está a Bíblia judaica completa, está dando um reflexo da lâmpada. Essa é a Bíblia judaica completa, essa é a Bíblia traduzida aqui por David Stein, né? Olha aqui a versão da Bíblia, né? Essa é a tradução da Bíblia judaica completa do David Stein. Vamos acompanhar essa passagem aqui no livro de Deuteronômio, no capítulo 2, no versículo 28, na Bíblia judaica, na Bíblia do David Stein. Olha que coisa interessante que essa Bíblia fala no capítulo 2, no versículo 28. Diz assim: vende-me alimentos para comer e água para que eu possa beber. Desejo apenas atravessar a sua terra. Ou seja, Moisés ele está se queixando aqui dos moabitas e também dos filhos de Esaú, que Moisés queria apenas passar pela terra deles, passar e seguir adiante para Canaã. O propósito do povo de Israel era passar e seguir apenas alvo a Canaã. Mas uma coisa interessante acontece aqui no capítulo 2. Moisés está se queixando de que eles estavam apenas querendo vender alimento e água. Ou seja, eles saíram com riqueza do Egito e agora eles estão comprando o quê? Estão comprando alimentos dos moabitas. Aqui no capítulo 2, no versículo 28 de Deuteronômio. Então, o povo israelita no deserto não se alimentaram apenas de maná. Eles também estão se alimentando aqui das comidas que eles compraram, né? Das comidas que eles compravam também dos moabitas e da descendência dos filhos de Esaú. Mas uma coisa interessante nós temos que analisar também, o que fala aqui no livro de Números. No livro de Números, capítulo 11, Números capítulo 11, o versículo 6, tem uma coisa muito interessante. Números capítulo 11, versículo 6 diz assim: olha só. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. Ou seja, eles estão se queixando, dizendo que eles não têm coisa nenhuma diante dos seus olhos, a não ser o maná para se comer, né?
Mas é preciso aplicar uma hermenêutica nesse texto pelo seguinte, porque eles estão se queixando, a nossa alma se seca. Isso é uma metáfora, a alma não está se secando, né? E coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. Então, na verdade, eles estão reclamando, eles estão se queixando, eles estão fazendo as suas reclamações, né? Na verdade, eles estão reclamando de que eles não tinham as iguarias típicas da região do Egito, que eles não se alimentavam mais das iguarias típicas, e sim, falar, nós só temos esse maná, nós só temos o arroz e feijão, a gente só tem esse arroz e feijão para comer, todo dia a gente come arroz e feijão, mas não é. Na verdade, a gente não come só arroz e feijão todo dia. Pela manhã a gente come pão, a gente toma leite, a gente come bolo, ou um suco de laranja, né? A gente come uma macarronada, um frango assado, mas há um modo de falar, né? Nessa questão, um modo de reclamar, nós só temos esse maná e tal, porque se tratava de uma metáfora. A maior explicação é essa, do livro de Deuteronômio, capítulo 2, versículo 28, essa é a explicação fundamental para mim, de que eles negociavam comida, eles compravam comida dos moabitas. Então, eles não ficaram 40 anos no deserto só se alimentando de maná. É claro que eu acredito que houve algum tempo em que eles tiveram que fazer do maná a sua única alimentação, devido à escassez, devido à matança dos animais, devido às guerras, porque guerra traz fome, guerra traz destruição. Então, talvez eles tiveram partes da sua vida no meio do deserto que eles tiveram que se alimentar apenas do maná, mas não que eles ficaram 40 anos só se alimentando de maná, né? Uma outra coisa, quando a gente vem aqui para o livro de Números, no capítulo 13, no versículo 23, a gente vê que eles encontraram um oásis no caminho. E no oásis, é típico do deserto lá, no oásis, encontrar tamareiras, grandes tamareiras carregadas, né? Então, o estudo de hoje é esse. O povo israelita não apenas se alimentaram de maná durante 40 anos. Nesses 40 anos, eles se alimentaram de outros alimentos também, tiveram um período de outros alimentos, tiveram um período de negociação de alimentos com outros povos, né? E se alimentaram com outros alimentos. E é óbvio que a comida principal era o maná, mas tiveram também outros alimentos na sua mesa. Tá? Que esse estudo possa esclarecer você melhor. Se há alguma dúvida, se você quer entrar em contato, pode mandar um e-mail para mim. Mande um e-mail para prfabio@comunidadedafamiliadedeus.com.br prfabio@comunidadedafamiliadedeus.com.br. Vai ser um prazer responder você, vai ser um prazer tirar a sua curiosidade. Que o Eterno te abençoe, que você tenha um momento agradável de estudo dentro da palavra de Hashem.